Gaudêncio, eu não sei nem como te agradecer essa tua gentileza de receber a gente aqui no seu escritório por 15 minutos. Para nós é uma grande honra. Eu gostaria, e aliás, a motivação final, porque são várias, mas a motivação final que nos trouxe aqui foi a sua coragem de ser o único, que eu me lembre, que muito antes da manifestação de 12 de abril, tem escrito e se exposto, o que eu acho muito importante no Brasil atual, que possivelmente aquele protesto não teria o vigor de março, porque haveria um certo esgotamento em função de um tempo tão exíguo de uma manifestação para outra. Mas logo em seguida, e depois da manifestação, você escreveu o Porandubas, de quem eu sou, com certeza, o leitor mais assíduo, em que você diz que, na verdade, não é porque ela tinha sido menor, que tinha acabado aquele espírito de civismo que a gente vinha vendo, e ao mesmo tempo, nesse mesmo texto, nesse mesmo Porandubas, você diz que, de outro lado, o impeachment que alguns oposicionistas vinham falando perdia o seu poder inicial. Eu queria que você explicasse que conjuntura é essa na tua visão, não só das mobilizações, mas essa situação toda de montanha-russa das lideranças, os discursos das lideranças, das bandeiras políticas nesse momento. Muito bem, Rodé, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua vinda. Com muita satisfação que eu vou tentar responder essa questão. Pois bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que o Brasil age de maneira ciclotímica. Nós temos os altos e baixos da política, temos os altos e baixos da sociedade. Na verdade, essa cultura das manifestações ela já vem sendo desenvolvida há algum tempo. O maior movimento que nós tivemos é aquele movimento no Inhangabaú, em São Paulo, que reuniu 1.500.000 pessoas. Né? Muito bem, em junho de 2013, nós tivemos aquela grande movimentação nacional e que realmente se apresentava como novidade, como nos tempos mais recentes. Né? Então havia uma curiosidade muito grande, jovens foram às ruas, particularmente os segmentos mais jovens, se mobilizaram em muitas capitais do país. Ora, de lá para cá, nós tivemos outros fenômenos políticos. Tivemos, então, esse último fenômeno político, o fenômeno, vamos dizer assim, que deflagrou, expandiu a indignação social com a Operação Lava Jato. É evidente que no movimento de março ainda havia muita expectativa, e nós tivemos aí esse número extraordinário de participantes, como se a sociedade quisesse recuperar os grandes movimentos anteriores. Muito bem. Ora, naquele movimento no início de 15 de março, o que nós vimos também foram os pais levando os filhos. Em junho de 2013, os jovens. Depois, no segundo movimento, nós vimos os pais levando os filhos como se houvesse um congraçamento da sociedade. Também dentro de uma expectativa muito alta. O que vai acontecer? Então, como se fosse uma pressão insuperável. Né? Vamos jogar a sociedade contra o poder público, contra as autoridades, não significava apenas contra um governante, mas contra todos os governantes de um modo geral. Nesse último movimento, o que é que nós vimos? Nós vimos um refluxo muito grande. Por quê? Primeiro porque as manifestações continuaram, e mesmo pontuais, e num exercício menor, vamos dizer, com menor participação de participantes, de membros e de grupos da sociedade. Então, nesse último movimento, nós vimos um refluxo bastante forte, intenso, e a colocar nas ruas, particularmente os maduros, eu digo, já os jovens refluíram, e nós já vimos aí uma população cinquentona, conforme as pesquisas até mostraram, o que significa que o que nós podemos verificar nos últimos anos um arrefecimento de público, mas não um arrefecimento do ânimo cívico, porque é evidente que a banalização dessa movimentação, primeiro, é responsável por esse menor número de participantes. A proximidade entre o evento de março e esse último, a proximidade. Depois, o fato de que os grandes temas que foram colocados no início já cediam lugar a outros temas. Por exemplo, a temática dos serviços públicos
ela banhou toda a movimentação de março. Já nesse último nós vimos, digamos, o conceito do impeachment sendo o principal discurso, querendo, vamos dizer, querendo ser, na verdade, os movimentos gostariam de que esse tema fosse o principal discurso. O que nós vimos foi um certo relaxamento, um certo retraimento desse discurso. Por quê? Porque o discurso do impeachment, ele não mobiliza ainda muito em função da ausência de um fato concreto, ou de um arcabouço técnico jurídico que possa, evidentemente, levar o caso adiante, né? Ao contrário, por exemplo, do que houve no impeachment do Collor, quando havia um caso concreto e havia muito mais clareza e transparência sobre o processo de corrupção. Então, o que nós temos visto nos últimos tempos é vamos dizer assim, uma animosidade entre grupos, entre situação e oposição, mas do ponto de vista de conceito geral, o que eu vejo é um amadurecimento da sociedade em torno dos grandes temas nacionais. Eu não tenho dúvida do que nossa democracia participativa, nossa democracia direta, ela não se exerce apenas por meio dos instrumentos condicionais, como referendo, cláusula de projeto de lei de iniciativa popular, né, e o plebiscito, mas também se exerce por meio dessa mobilização nas ruas, que é importante. Então, o que eu estou presenciando é um fortalecimento dessa consciência cívica, um reforço, um impulso da democracia direta, particularmente agregando o segmento dos centros sociais. Como eu acredito muito na teoria dos ciclos concêntricos, eu vejo, evidentemente, que essa pedrinha jogada no meio da lagoa, ela faz marolas que chegam até as margens da sociedade. Então eu estou começando a perceber que as margens sociais também começam a entrar nessa manifestação, apesar de um número menor de participantes, mas as margens começam a se tocar, a se movimentar a partir destas marolas que se formam, dessas ondas que se formam no meio da sociedade. Certamente as classes médias estão encabeçando o movimento, mas as margens também estão começando a participar, Rudá. E como você vê o campo institucional, o parlamento e os partidos políticos nesse círculo concêntrico? Em qual círculo eles estão? Pois veja bem. Aí você está colocando a questão do centro de um poder centrífugo, que é o poder representado pelas instituições políticas e sociais, e esse poder centrípeto de que eu estou aqui falando, o poder das margens. Como é que eu vejo isso? Em primeiro lugar, eu vejo um certo refluxo do poder centrífugo, um certo arrefecimento, em função da crise da democracia representativa. A democracia representativa, ela vem desenvolvendo uma crise há muito tempo, não aqui no Brasil, mas em todos os quadrantes do mundo, em função de alguns fenômenos que nós conhecemos. Primeiro, a desideologização, ou digamos assim, a fragmentação das ideologias e das doutrinas, um amalgamento doutrinário, amalgamento ideológico. Segundo, arrefecimento das bases. As bases, os eleitores, se tornam mais distantes do poder centrífugo, das instituições. Por quê? Porque esses poderes centríficos não estão cumprindo bem a sua missão. E outra coisa, na democracia, aí eu recordo o Bob, a democracia não tem cumprido com suas promessas. O acesso à justiça, a educação para a cidadania, o combate ao poder invisível. Então, essas grandes promessas não têm sido cumpridas na visão do Bob e realmente nós podemos constatar isso. Então, diante dessa crise dos parlamentos, também a fraqueza dos parlamentos, né, o amalgamento doutrinário, o arrefecimento das bases, diante dessa crise toda, o que é que acontece? A sociedade se afasta da área política, das costas para a política. Quem é que assume esse vazio na sociedade? As entidades organizadas. Então nós estamos vendo no Brasil a pulverização, a multiplicação de entidades, associações, sindicatos, federações, núcleos, movimentos de categorias sociais, profissionais. É esta força que está alavancando a sociedade brasileira. Tocqueville chegou ao Brasil?
Pois é. E aí nós temos aquela efervescência que o Tocqueville via em Democracia da América, quando ele escreveu da Democracia da América, aquela efervescência social, o povo querendo participar do processo político. Então eu estou realmente identificando essa necessidade de participação. Os europeus também já passaram por essa fase, os franceses designam esse fenômeno como autogestão técnica. Nós somos capazes de definir o nosso destino e nós somos capazes de implementar os meios para atingir os nossos fins. O conceito de autogestão técnica. Vejo que, ou também, se nós quisermos usar o termo, racionalidade. Nós estamos vendo no Brasil florescer a árvore da razão. Você, então, está sugerindo que nós vamos ter um processo de amadurecimento, não sei se a curto, médio, longo prazo, mas ele faz parte do amadurecimento da democracia brasileira, não é uma ruptura democrática, é um amadurecimento, é isso? Exatamente. Eu não vejo nenhuma possibilidade de um rompimento, entendeu? De uma fratura na nossa modelagem. O que eu vejo realmente assim, é o fenômeno da água no copo transbordar e evidentemente ninguém aguenta mais, vamos fazer a reforma. Certo. A reforma política, por exemplo, virá em consequência desta pressão. Não há mais condição de sustentar o status quo, a situação que está aí, a precariedade dos serviços públicos. Na verdade, a sociedade está pressionando. Então, eu vejo com muito otimismo o amanhã, em função realmente dessa pressão social, em função dessa racionalidade, em função do desenvolvimento da prática democrática que realmente hoje está chegando às bases. E não é apenas, portanto, o dinheiro que compra hoje, né, coopta o cidadão. Absolutamente. Os cidadãos são cooptados também por valores. E isso é realmente um processo de avanço na nossa sociedade. Muito interessante. Mas aí, então, tem um partido que tem um papel central nessa história toda, já que nós estamos falando de um reequilíbrio, que é o PMDB. Ou seja, o PMDB sempre esteve, desde o fim do regime militar, como essa espécie de fiel da balança da democracia brasileira e dos governos federais, né? Além do papel no Congresso, que sempre é muito relevante. Como que você avalia exatamente esse papel nesse momento do PMDB? Porque talvez o momento aqui que leva a minha pergunta é exatamente esse conflito pontual entre Eduardo Cunha e o Renan Calheiros nesses últimos dias. Qual é o papel de contraponto do PMDB nesse momento, nesse processo? Muito bem. O papel do PMDB é um papel fundamental. Agora, por quê? Primeiro, preciso compreender o que é o PMDB. O PMDB é uma confederação de partidos, não é apenas um partido. Porque o PMDB, na minha visão, é o único partido nacional que consegue desvirtuar a lei da aritmética. Ele soma na divisão. Quanto mais dividido, mais soma. Por quê? Porque ele dá liberdade aos entes estaduais do partido a fazer coligações com A, com B, com C. E o que é que nós temos? Nós temos um partido que visa o poder e, evidentemente, com essas coligações à torta e à direita, ele não é um partido vertical, ele consegue, com isso, ganhar aqui, ganhar acolá e se fazer presente em todo o território. Então é preciso entender essa característica. Segundo, o PMDB é um partido de lideranças regionais, cada uma querendo, evidentemente, ser mais importante do que outra. Então, em função dessa equação, é muito difícil ao presidente do partido, o vice-presidente Michel Temer, que é presidente do partido, conseguir conciliar, mas ele tem sido muito hábil nessa tentativa de integração partidária, apesar de um ou outro ente estadual ser contrário, mas ele tem conseguido essa unidade. E o que nós estamos vendo atualmente? Nós estamos vendo atualmente o PMDB na direção das duas casas congressuais, Renan Calheiros no Senado, Eduardo Cunha na Câmara e o vice-presidente da República sendo o articulador principal. Interessante esse jogo. Primeiro porque eu vejo aqui entre os dois presidentes das câmaras, das casas congressuais, uma certa vaidade, cada um evidentemente querendo impor sua identidade sobre o outro. Então nós vimos isso recentemente agora, em função da aprovação desse projeto da terceirização, que o Renan disse que vai trancar a pauta, vai segurar, e o presidente da Câmara responde, se segurar lá, eu vou segurar para o interesse do Senado aqui. Projeto de interesse Senado aqui da Câmara. Muito bem. Mas eu vejo que essa situação, no médio prazo, tende a se equilibrar. Até porque o partido também chegou a um novo ciclo. Ele fecha um ciclo e, na minha visão,
ele não terá mais condição de continuar como está, sem candidatura própria presidente da República. O partido se prepara para lançar um candidato à presidência da República em 2018. Muito bem. Para tanto, evidentemente que vai ter que fazer uma baciada de prefeitos em 2016. Certo. Daí porque eu vejo o esforço do PMDB no sentido de formar um maior número de prefeitos, de eleger o maior número de prefeitos em 2016, que seria essa pista na qual decolará o avião presidencial de 2018. Então, acredito que mais no médio prazo, o partido vai ter que se unir em função dessa candidatura. Mas você acha que essa briga Eduardo Cunha e Renan Calheiros tem relação com 2018, então? A vaidade dos dois aponta para isso também, ou não? É um tema conjuntural? Eu acho que tem uma visão, vamos dizer, principal do ponto de vista do imediatismo, quer dizer, quem é aquela pessoa que está, digamos, trabalhando no sentido de ter uma identidade mais forte. Eduardo querendo correr e mostrar uma pauta positiva na Câmara, e o Renan Calheiros olhando para as ruas, o sentimento das ruas, tentando respirar, e ambos, evidentemente, com alguns problemas de imagem, como nós sabemos, em função da sua imagem também está um pouco, digamos, corroída em função dos episódios aí da Lava Jato. Muito bem. Então, claro que essa intenção do Eduardo Cunha, por exemplo, de fazer a Câmara itinerante nos estados, pode ser querendo, evidentemente, jogar sua identidade lá também nos estados. Pode ser que isso tenha alguma conexão com 2018. Como o PMDB precisa realmente de lideranças fortes, cada um está procurando, evidentemente, expandir a sua identidade e a sua imagem. Bom, você sabe, o nosso programa chama 15 minutos, só que não. A minha equipe sempre diz que eu fico mais no só que não que o 15 minutos, então eu vou ser disciplinado dessa vez, até porque eu estou tomando o seu tempo. Eu queria fazer uma última pergunta, na verdade, de explorar ao máximo, Gaudêncio. Queria o seu lado de professor universitário aqui na resposta. O que mudou, que nós estamos falando muito disso agora, em termos de comunicação social na política brasileira? Todos os estudos indicam da sua área que Collor fez uma mudança radical, né, na imagem do político e na sua preparação na relação com as massas. De lá para cá, você poderia nos dizer o que mudou na sua visão e para onde aponta daqui por diante? Muito bem. A comunicação, como você sabe muito bem, é um processo. É um processo, é um sistema, vamos dizer, meio, que alavanca, dá visibilidade à política, dá visibilidade aos atores políticos. Nos últimos tempos, nós nos apropriamos dessa comunicação e usamos essa comunicação dentro de uma proposta muito mais ampla, que é a chamada do marketing. Marketing político, marketing institucional, marketing das organizações. Por quê? Eu até fui um pouco responsável por essa elevação da comunicação ao conceito mais amplo de marketing, porque o marketing trabalha com mais eixos. Eu sempre considero 5 eixos fundamentais vamos chegar no Collor. O marketing usa a pesquisa, né, que é o levantamento, a prospecção do pensamento social. Depois da pesquisa, o segundo eixo é o discurso. Vamos formar o discurso, o que dizer, quais as propostas, quais são os programas a serem desenvolvidos. Terceira, comunicação. Então, a comunicação aparece como o sistema meio para transportar o discurso das massas. O quarto eixo é a articulação com a sociedade organizada, com os políticos, e o quinto é a mobilização das massas. Muito bem. Então, na época do Collor, esses começaram a se movimentar de maneira muito precária, né? Ele fazia o que eu chamo de marketing exuberante, né? Ele exagerou. Por quê? Porque ele queria visibilidade por visibilidade. Então, é quando você quer ultrapassar os limites, né? Sem discurso, mas eu quero aparecer de qualquer maneira. Fazia aquela corrida dele com jornalistas atrás dele diariamente, né? Aquele espetáculo esportivo, aparecia aquela figura exuberante, jovem, dentro de um avião, supersônico, não? Tudo bem. Então ele trabalhou muito essa imagem da exuberância, né? Ora, e cadê o discurso? Onde é que está o discurso? Não tinha o discurso que apareceu, o discurso no início da abertura do mercado e tal, da privatização, etc. Muito bem. Aí ele colou esse discurso à jovialidade. Ora, mas na minha visão, ele exagerou e essa espetacularização começou na época, vamos dizer, na época do Collor. De lá para cá, o que nós vimos
foi uma apropriação de todos esses conceitos pelos publicitários. Nos últimos tempos, os publicitários do Brasil fizeram as campanhas políticas com base realmente na espetacularização, na exuberância, na descrição cinematográfica dos atores, vamos dizer, e de suas propostas. O que nós vimos foi realmente aí um desfile do Estado espetacularizado, dos atores espetacularizados. O que é que está acontecendo agora? Esse marco da espetacularização dá lugar agora ao marco da verdade. Tudo cai por terra, essa comunicação governamental de autoglorificação de perfis, de exaltação de programas, essa comunicação unilateral de um lado só, cede lugar a uma comunicação verdadeira que vai ir o outro lado. Então, os jornais, as televisões procuraram dar vazão para o chamado outro lado. Vamos ouvir o outro lado. Vamos dar outra versão. O que está acontecendo agora? Está correndo um processo de conscientização. As pessoas não aceitam mais o A como B, o B como C. O A é A, B é B, C é C. Então, as verdades começam a ser compostas e transmitidas. Nós estamos vivendo um momento de amadurecimento das comunicações. Até porque as redes sociais entraram com muito impulso para impugnar, para vetar, para dar sua versão sobre fatos, os fatos jogados pela grande mídia. Então, esse contraponto começa a existir. Nós estamos vivendo, Renan, um momento de muita vontade do cidadão de encontrar a verdade no meio dessa parafernália informativa, desse bombardeio informativo. Então, o marco da espetacularização dá lugar ao marco da verdade. A comunicação unilateral dá lugar à comunicação bilateral, à comunicação plural. Então, eu acredito que os próximos tempos serão tempos de questionamento, de crítica, de cobrança, de participação. São os termos fundamentais, são os conceitos fundamentais que embasam essa comunicação na atualidade. Audêncio, olha, é muito bom ver um discurso como o seu, positivo. Ficou claro, não sei se ficou. Ficou muito claro. É muito bom, porque assim, é um discurso falando de um país que está começando a amadurecer e todo o crescimento dá alguma dor, não é? Mas foi muito bom te ouvir, porque é um discurso positivo. Use à vontade, corte, faça, se quiser mais coisas. Não vou cortar nada. Audêncio, obrigado, viu? Acho que foi muito bom. Eu te dei meu livro, aquilo lá era Uma Vez Mil Vezes, não?